Que bom que nós estamos aqui neste domingo para, mais uma vez, iniciarmos uma série de mensagens futuro. Fala um pouquinho o que nos espera deste tempo. E não tem jeito, né? Quando passa dia 31, parece que tem algo que mexe com a gente, né? Muda as expectativas no final do ano, por mais que o ano passado foi tão difícil, mas mudou. Chegou ano novo, fizemos a contagem regressiva, não sei se você estava em família, abraçou os seus amigos, abraçou os familiares, e vem aquele sentimento de que vai ser diferente, pode ser um ano diferente. Mas o fato é que nós estamos vivendo um tempo do e se? E se a vacina der certo? E se a vacina chegar? Como que vai ser? Vai tudo melhorar? Nós vamos voltar a poder nos abraçar, estar aqui na igreja, sem máscara, enfim. Mas e se não der? E se a economia não melhorar? Se ela melhorar, como que vai ser? Um período de tantas incertezas diante do ano que nós vivemos ano passado, esse tempo de pandemia, e nós pensamos, daqui para frente criamos tantas expectativas. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Abre sua Bíblia, mantenha seu texto bíblico aberto. Se você quiser, você pode acompanhar. Vocês que estão nos assistindo de casa, mantenha um texto bíblico aí com vocês. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o desampararei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, necessitamos, ó Pai, da ação do Teu Santo Espírito, para trabalhar em nossa mente, iluminar as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos compreender a beleza, a profundidade, a sabedoria da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O livro de Josué. O livro de Josué, ele traz assim um clima de recomeço. Porque em Deuteronômio eles estão passando, né? Moisés está dando as últimas instruções para o povo antes de entrar na terra prometida. E agora esse clima de recomeço, e o livro de Josué ele vai contar como que Deus trabalhou neste período.
O livro de Josué, ele dá início a um bloco da Bíblia, um grande bloco de livros da Bíblia, chamado os livros históricos. Os livros históricos, eles nos contam da importância da aliança de Deus com o povo, como o povo caminhou perante Deus e o que Deus fez com este povo, como que Deus trabalhou, como que Deus ensinou, como que Deus disciplinou este povo, como que Deus instruiu este povo. Quando nós lemos os livros históricos, boa parte dele, ou todo, se parece muito com aquilo, ou se iguala àquilo que Deus faz com as nossas vidas. A forma com que Deus nos ensina, a forma com que Deus nos assiste na nossa jornada daqui até a nossa terra prometida. Josué, que foi o general deste povo, foi quem conduziu. Josué significa Jeová é a minha salvação. E a forma hebraica de Jesus. Aqui a gente quando nós lemos o livro de Josué, nós já conseguimos fazer várias pontes com aquilo que Cristo fez. E eu quero desafiar você, neste mês, a ler o livro de Josué. E se você quiser, você pode fazer um paralelo com o livro de Josué. Você pode, um bom livro do Novo Testamento para ler junto é Efésios, Filipenses e Hebreus até o capítulo 4. E aí, se você quiser, você pode ler todo o livro de Hebreus também. Mas esses livros pode ser muito bacana você ler eles juntos. Mas quando nós olhamos para este homem, o personagem Josué, ele foi um escravo. Recebeu o nome de Oséias, os seus pais, que significa salvação. Filho de Num, da tribo de Efraim, filho primogênito de Num, o que significa que na noite de Páscoa, antes do povo sair do Egito para o deserto, Josué estava passando por um grande risco. Mas Josué está vivo, demonstra a fé da sua família. O próprio nome Oséias, salvação, e também, posteriormente, o nome que Moisés lhe dá de Josué. Josué está vivo, demonstra como que ele foi ensinado. Porque na noite de Páscoa, como Moisés ordenou, eles sacrificaram então um cordeiro e passaram o sangue nos umbrais da porta, e a vida de Josué foi poupada da morte naquele dia. Josué era um soldado valoroso. Quando nós vemos aproximadamente 2 meses depois deles saírem do Egito, eles têm um grande desafio com os amalequitas. E ali Josué é um dos personagens principais nesta batalha para vencer. Mas Josué também, ele era um servo. Moisés, ele tinha uma tenda que ficava de fora ali, de onde o povo estava, onde Moisés, ele falava com Deus. Josué era o responsável por guardar esta tenda. Josué, ele servia a Moisés, ele servia com isso ao Senhor. Sabe o que é interessante? Quando nós vemos a história de Josué, falando ele sobre um soldado, um homem habilidoso com a espada, e talvez quando nós pensamos, como que um homem habilidoso com a espada, para ele guardar aquele local, Moisés, provavelmente ele deveria ser um profundo conhecedor também daquilo que Deus estava ensinando, de um profundo relacionamento com Deus. Josué foi o espia. Quando eles chegaram na porta da terra prometida, Moisés chamou 12 homens, entre eles Josué e Calebe, para que eles possam olhar a terra. Eles voltaram então, 10 desses homens olharam e falaram: não tem jeito, nós não vamos entrar, nós não vamos vencer, esse pessoal é muito forte, chegamos aqui e vamos morrer. Mas Josué e Calebe, eles tinham uma visão diferente. Eles confiaram no Senhor. Josué, que é o sucessor. E ali, no finalzinho do livro de Deuteronômio, nas mensagens de Moisés, nos ensinamentos de Moisés, Moisés ele já fala: olha, este vai ser o meu sucessor. Quando nós olhamos essa trajetória de escravo a sucessor,
nós vemos como que Deus ele vai trabalhando ao longo da história, na vida de Josué, formando esse general para o seu propósito. Então, nós temos o versículo 1 e o versículo 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Versículo 1 e 2 é uma grande transição do livro de Deuteronômio para Josué. Talvez, num primeiro momento, quando as pessoas receberam essa notícia, Moisés, meu servo, é morto, talvez um clima de e se, e agora, o que vai acontecer, o que vai ser do nosso povo, o mestre, aquele que nos conduziu, aquele que nos tirou do Egito, que nos conduziu pelo deserto, aquele que Deus dá a instrução para ele, fala com ele, morreu. Mas veja como Deus ele é bondoso e misericordioso, logo em seguida ele já fala com Josué, e ele dá as instruções de como seria os próximos passos para este povo. E veja no versículo 4 que Josué estava à frente de um grande desafio, de uma grande conquista, de passar o Jordão, de batalhar, de lutar pela terra prometida. E quando nós lemos o livro de Josué, talvez um dos livros que mais fala de batalha na Bíblia, se eles fizessem um filme de Josué, com certeza boa parte desse filme seria um filme bem sangrento, porque tem muitas batalhas durante todo o livro. E aqui nós podemos ver no versículo 4, ele fala sobre essa extensão para poder dizer a respeito do tamanho do desafio que Josué tinha à sua frente. Mas sabe o que eu acho lindo na estrutura do texto? No meio de um desafio, nós temos duas promessas. A certeza de que, no versículo 3, a certeza de que o Senhor é quem irá entregar esta terra. Versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. E aí Josué ele tinha basicamente 3 grandes desafios. Ele precisava atravessar o Jordão, conduzir o seu povo, ele precisava vencer as batalhas e ele precisava repartir a terra. Esses eram os 3 grandes desafios que Josué tinha à sua frente durante todo o livro. Mas veja como esses 2 versículos o capacita para estes 3 desafios. A certeza de que ele irá atravessar e ele irá vencer. A certeza de que ele irá conduzir o seu povo. A certeza de que o Senhor estará com ele nesta condução, dando as instruções. Mas, diante dos desafios e das promessas, nós temos as responsabilidades. Veja aí o versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a seus pais. A responsabilidade deste homem. As promessas de Deus para a nossa vida, as garantias que Deus ele nos dá na nossa jornada, não nos tiram o desafio e a responsabilidade das nossas vidas, na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós, assim como Josué, estamos vivendo neste tempo de desafios, nesse tempo de uma grande luta pela frente. Hoje, para nós, um tempo de tanta incerteza, de dúvidas, cheio de expectativas para este ano. Mas também nós temos grandes promessas para a nossa vida. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, quando o autor ele faz menção de Josué, lembrando que posteriormente, depois que eles já tinham conquistado a terra prometida, em Salmos Davi menciona ainda sobre esse descanso. Ele diz para o povo no Novo Testamento, o povo que estava sendo ali perseguido, ele diz, olha, existe um descanso para as nossas vidas. E veja Hebreus capítulo 4, versículo 8 e 9. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus.
Resta um descanso para as nossas vidas, a eternidade, a Canaã celestial, a terra prometida, e como nós aguardamos por esse dia, a certeza de que toda dor, todo choro, e a grande certeza que estaremos um dia plenamente com o Senhor, com Cristo em glória. Isso é uma grande promessa para as nossas vidas. Isso é uma certeza que podemos caminhar em meio aos desafios. Mas não só isso. Diante dos grandes desafios da nossa vida, nós temos a garantia de uma grande presença, como no final do Mateus, Jesus diz aos discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu gosto muito da frase de William Barclay, quando ele diz que os discípulos, ele tinha o maior desafio de todos, mas tinha com eles a maior presença de todas. Se enfrentamos desafios, assim como Josué, temos grandes promessas de Deus para a nossa vida que nos sustentam, que nos ajudam, que nos impulsionam em nossa jornada até a terra prometida, até o nosso descanso. E quando nós falamos sobre futuro, o que vai ser as nossas expectativas, nós precisamos de força e coragem para seguir em frente. Mas quando nós falamos sobre força e coragem, você já pensou por que nós precisamos de força e coragem? Talvez você vai dizer: Bernardo, eu preciso de força e coragem para trabalhar, porque olha, lá no meu trabalho é muito difícil. Ou eu preciso de força e coragem para enfrentar as lutas no meu casamento, no que eu estou vivendo na minha família. Sim, nós precisamos disso, força e coragem para enfrentar as incertezas. Mas o texto ele nos traz qual o principal motivo do porquê nós precisamos de força e coragem para seguir em frente. Precisamos de força e coragem, em primeiro lugar, para obedecer ao Senhor. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado. Cuidado aqui é prestar atenção, manter vigilância, guardar, preservar, dar ouvidos. Essa palavra, a mesma palavra cuidado aqui, aparece no livro de Deuteronômio como ouve. É uma palavra no hebraico muito conhecida que é o chamar de Deus. Aqui em Deuteronômio ela aparece mais de 82 vezes, porque como era importante na instrução de Moisés ao seu povo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 e 4, Moisés ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, dê atenção, obedeça, preserve, guarde estas palavras em teu coração. E veja a continuação do versículo 7. De fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O padrão de sucesso que nós vemos nos livros históricos estava ligado à obediência do povo. Quando o povo obedecia à voz de Deus, quando o povo ia bem, caminhava com o Senhor, temendo ao Senhor, obedecendo às instruções, eles eram vitoriosos. Eles caminhavam bem, eles prosperavam, eles seguiam. Mas quando isso não acontecia, o Senhor os disciplinava, o Senhor cuidava. Então, Bernardo, quer dizer que na lógica da vida que o texto bíblico nos diz, nós fazemos uma troca com Deus com base em nossa obediência? Certamente que não. Mas Deus é um Deus que cuida, que ama,
e que disciplina os seus filhos, e que corrige de forma pedagógica, e assim Ele trabalha com a nossa vida também. É como uma criança. Você já viu uma criança que você dá tudo a hora que quer, quando quer, do jeito que quer? Certamente, ela não vai aprender algumas coisas. Deus, Ele nos ensina. Deus, Ele nos assiste, porque o Senhor nos ama, Ele nos exorta, Ele corrige e Ele nos disciplina. E é dessa forma a dinâmica com o povo. E sabe, meus irmãos, algo que esta pandemia ela revelou são os ídolos da nossa geração. Se de um lado a instrução de Deus para a nossa vida, dá ouvidos, preserve esta palavra de saber que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Por outro lado, os ídolos deste tempo, o dinheiro, a carreira, as empresas. Quando tudo foi abalado, quando nos vemos diante de uma crise financeira, quando nos vemos diante da nossa carreira abalada por conta desta pandemia, quantas pessoas surtaram na iminência de poder perder parte daquilo. E claro que, para qualquer pai de família, para qualquer marido ou qualquer mulher, isso traz preocupação, lógico que traz preocupação. Mas neste ponto, nós vamos observar a quem nós servimos, a quem nós obedecemos. Quando essas coisas norteiam as nossas vidas, nós vamos ficar completamente perdidos. Mas se diante dessas lutas nós obedecemos ao Senhor, ouvimos a sua voz, nós podemos passar por aflições e por dificuldades. Obedecer ao Senhor não quer dizer que vamos caminhar bem segundo os nossos padrões aqui. Caminhar bem, obedecer ao Senhor, quer dizer que eu nunca vou passar por um momento de perder o emprego? Não. Mas obedecer ao Senhor quer dizer que quando você passar pela dificuldade, o Senhor vai estar te ensinando, ou o seu coração vai conseguir lidar de forma diferente com aquele momento. Ou senão, a imagem, o prazer, a autonomia, neste tempo de isolamento, de distanciamento, onde tudo se fechou. Quantos ídolos essa pandemia ela revelou? E sabe o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. E eles surgem, os ídolos que controlam a nossa vida, eles surgem das trevas do nosso coração rebelde, do nosso coração pecaminoso, dos medos da nossa vida, da nossa rebeldia, da nossa distância de Deus, e eles nos distanciam mais ainda de Deus. E não tem como nós servirmos aos nossos ídolos, obedecer aos nossos ídolos, a viver uma vida que é direcionada pelos nossos ídolos, e obedecer ao Senhor. Ou obedecemos aos ídolos deste tempo, ou obedecemos ao Senhor. Mas sabe qual é o resultado disso para as nossas vidas? Os nossos ídolos, eles nos consomem. Eles nos trazem cansaço. Eles tiram a nossa coragem. Porque quanto mais nós temos, mais nós precisamos obter. Quanto mais eu conquisto, quanto mais eu tenho deste ídolo, mais eu vou querer ter, porque o nosso coração distante de Deus, ele é insaciável. A profundidade das nossas trevas, o anseio por buscar algo que possa saciar a nossa alma, nunca poderá ser saciado distante de Deus, longe de Deus, do nosso Criador. Por isso essas coisas, quando nós vemos e olhamos para a nossa cultura, para os nossos dias, tanta depressão, tanto desgaste, tanto cansaço. Não é difícil você conversar com as pessoas e as pessoas dizerem:
Estou cansado. Mas não é um cansaço físico ou um cansaço mental, às vezes um cansaço da alma, do coração. Estou cansado de tentar achar algo, estou cansado de buscar uma solução, estou cansado de criar expectativas, porque os ídolos deste mundo, eles só nos consomem. Mas o Senhor, nosso Deus, é quem pode nos dar força e nos encorajar. Quando damos ouvidos aos seus mandamentos, quando ouvimos o que Ele nos ensina, quando escutamos as instruções de Deus para a nossa vida e guardamos em nossos corações, quando ouvimos a Sua palavra e nele, no Senhor, nós temos essa certeza de que Ele está nos fortalecendo, de que Ele está nos encorajando. Por isso que no versículo 7 ele vai dizer: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou, para você caminhar bem, não segundo os padrões deste mundo, mas segundo aquilo que Deus está nos ensinando, a como passar pelas dificuldades. Josué iria ter inúmeras batalhas, inúmeros desafios com um povo que às vezes rebelde, um povo que às vezes desobediente, grandes batalhas, grandes exércitos, grandes cidades. Mas Josué ele só podia aprender do Senhor, a obedecer o Senhor, as instruções, aquilo que Deus tinha para a sua vida. Precisamos ter força e coragem para sermos servos obedientes ao Senhor e não sermos atemorizados pelos ídolos deste mundo, e não ser conduzidos pelos ídolos deste mundo. Em segundo lugar, precisamos de força e coragem para buscarmos ao Senhor. Versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita que é sussurrar, é falar, é não se esquecer, é ter a prática de buscar. E aí eu lembro mais uma vez o capítulo 6 de Deuteronômio, as palavras de Moisés, na instrução dele, na continuação do texto. Tu as inculcarás a teus filhos, você ensinarás para os teus filhos. E aqui é de fato quase que abrir, se necessário, num sentido figurado, tá, gente? Por favor, abrir a cabeça do filho para que ele possa compreender esta palavra, repetir insistentemente para que ele possa compreender. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Para poder se lembrar sempre, para poder não esquecer da instrução, é necessário buscar ao Senhor em todo o tempo. E aí, quando nós olhamos para a dinâmica também dos livros históricos, quando o povo de Deus tinha sucesso e caminhava bem, quando eles estavam buscando, quando eles lembravam das instruções, mas quando a lei, quando eles deixaram, quando eles abandonaram, quando esta lei até sumiu por um tempo, este povo pereceu. Reis maus, tempo de perseguição, tempo de derrota, tempo de corrupção no meio do povo, porque eles abandonaram a lei, porque eles deixaram de buscar. E logo em seguida, no livro de Juízes, isso já acontece. Logo depois dessa instrução, lá no capítulo 2 de Juízes, a partir do versículo 1, na parte B, eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribareis os teus altares
Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Um povo que se inclinava, um povo que se misturou com outros deuses, que levantou ídolos, que abraçou ídolos de outros povos. E aí nós temos o livro de Juízes. Sabe, meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, dos influenciadores, para onde nós estamos caminhando com a nossa cultura, se nós não formos uma igreja que busca o Senhor, nós vamos ser engolidos por esta cultura secularista, pela cultura deste mundo. Nós vamos ser consumidos pelos ídolos deste mundo, onde os padrões familiares estão sendo quebrados, onde as verdades da palavra de Deus estão sendo frequentemente discutidas. Querem derrubar isso. Se nós não buscarmos com a palavra, se nós não buscarmos na palavra de Deus, dedicar tempo em conhecer, nós vamos perecer. Não me lembro agora o teólogo que disse esta frase, me sumiu, mas lembrei agora. Mas ele diz algo que eu achei interessante, eu li há algum tempo: se você não conversar com a Bíblia, ela não conversará com você. Se você não dedicar um tempo para poder aprender, para poder extrair dela os ensinamentos, para poder buscar ao Senhor, os ensinamentos deste tempo irão entrar em seu coração, dominar a sua vida. Precisamos ser fortes e corajosos para mantermos o nosso relacionamento com Deus. A nossa fidelidade às Escrituras, a leitura, o ensinamento na igreja, na nossa casa. Precisamos ser fortes e corajosos para em um mundo que está caminhando cada vez mais para distante de Deus, nós buscarmos cada vez mais o pleno conhecimento do Senhor. Um outro autor escocês que influenciou muito C.S. Lewis, Tolkien, O Senhor dos Anéis, ele diz: tudo que o homem faz sem Deus está fadado ao mais terrível fracasso, ou ao mais terrível sucesso. Não somos conduzidos pelos padrões deste mundo. Antes, precisamos obedecer e buscar ao Senhor o que Ele tem nos ensinado, o que nós podemos aprender dEle. O padrão de sucesso nosso, da nossa vida, não pode ser norteado por aquilo que é o padrão deste tempo, por aquilo que é o padrão deste mundo, mas por aquilo que o Senhor está nos ensinando, pela nossa obediência ao Senhor, fidelidade à sua palavra. E aí sim, nós sabemos que dele nós somos fortalecidos. Quando nós olhamos para a estrutura deste texto, o versículo 7, ele começa: tão somente ser forte e muito corajoso. E ele vai dizer para esses dois pontos: sermos obedientes, ser forte, ser corajoso, para obedecermos a palavra de Deus, ser forte, ser corajoso para buscar. Mas como que podemos ser fortalecidos? Quem nos fortalece? Ele mesmo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A certeza da nossa vida em Cristo Jesus que fortalece as nossas vidas. E o versículo 9: não fui eu que lhe ordenei ser forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É Ele mesmo, meus irmãos, que encoraja. É Ele mesmo que fortalece as nossas vidas diante dos nossos desafios. É Ele mesmo. A presença dEle, a grande presença do Senhor, através da ação do Espírito Santo de Deus, que fortalece
os nossos corações. Mas diante desse tempo, igreja, sejamos corajosos, fortes, para sermos obedientes, para buscarmos ao Senhor. Quero deixar aqui 2 perguntas para você refletir. A quem você tem obedecido? E quantos estão cansados, sobrecarregados, desencorajados, porque estão sendo consumidos pelos ídolos deste mundo, porque estão distantes de Deus, com uma vida sem completa esperança? Se volte para o Senhor. Segundo, você tem separado um tempo de buscar ao Senhor, para buscar ao Senhor? Um tempo de leitura da Palavra de Deus. Estamos começando um ano e é aquele tempo que a gente adota, às vezes, algumas leituras. Faça isso. Tem um ano diferente. Adote algum método de leitura da Palavra de Deus. Separe um tempo de oração. Tenha coragem. Tenha coragem para fazer isso. Enfrentar a falta de tempo que o mundo diz que nós temos. Enfrentar a correria que o mundo coloca diante de nós e ter coragem para buscar ao Senhor, para ter tempo de buscar ao Senhor na sua palavra, em oração. Que este ano possa ser um ano diferente para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Obrigado por suas promessas, ó Deus. Porque sabemos, ó Pai, olhando para a história do seu povo, olhando para a sua palavra, a história aqui do povo de Deus na Bíblia, ó Deus, podemos enxergar um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus gracioso, misericordioso, que cuida, que ama, que disciplina os seus filhos, mas um Deus que fortalece, ó Pai, um Deus que encoraja, ó Deus, um Deus que nos atrai para perto, ó Pai. Senhor, que possamos ter coragem, ó Pai, para diante, ó Deus, deste mundo, desse sistema, ó Deus, sermos obedientes ao Senhor, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ter coragem, ó Pai, para buscar ao Senhor, ó Deus, para caminhar próximo ao Senhor, Pai, para não distanciarmos da sua palavra. E aí sim, ó Deus, nós temos a certeza do cuidado, da presença do Senhor dia a dia em nossas vidas, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, na nossa família. A certeza de que é o Senhor quem está conduzindo, que aprendemos do Senhor, ó Pai, que somos fortalecidos pelo Senhor, ó Deus. O Senhor é quem nos capacita a seguir, ó Pai. Nesta caminhada, ó Deus, às vezes tão difícil, que possamos, ó Deus, ser uma igreja corajosa, ó Pai. Que possamos ser uma igreja, ó Deus, que mantenha a fidelidade das suas escrituras, Pai. Que o Evangelho do Senhor possa ser pregado e anunciado, ó Deus, nessa região com fidelidade, com zelo, com amor, ó Pai. Que possamos ser, ó Deus, uma igreja corajosa para buscar ao Senhor, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que é do Senhor que vem esta coragem, que é do Senhor que vem essa força, dia após dia. Fortalece, ó Deus, os meus irmãos. Encoraja, ó Deus, as nossas vidas a seguirmos, ó Pai, diante dos desafios. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas consolações do Teu Santo Espírito, esteja hoje sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.